Olá! Vamos começar com uma reflexão. A gente vive cercado por um sistema quase invisível que sustenta nosso dia a dia. Hoje o convite é para um exercício que, eu sei, pode ser um pouco desconfortável, mas é fundamental para a gente entender o tamanho real da nossa dependência do mundo moderno. A pergunta que vai guiar toda a nossa análise é direta, mas as implicações dela são gigantescas. Imagine aí, do nada, sem tempo para pensar, sem nenhum aviso, o sistema simplesmente para. E não, isso não é papo de filme de ficção. É sobre a gente avaliar a própria base onde a nossa vida toda está construída. Uma falha no sistema nunca é uma coisa isolada. Pelo contrário, seria um verdadeiro efeito dominó, sabe? Uma peça cai e vai derrubando a próxima, criando uma sequência, uma cascata de problemas, um maior que o outro. Então, bora mergulhar nisso. O nosso roteiro aqui vai do problema até a solução. A gente começa entendendo o que é esse colapso em cascata e os 3 pilares frágeis da nossa vida. Depois, vamos analisar a armadilha mental que impede muita gente de agir, para então encontrar a resposta na resiliência e fechar com o kit de ferramentas bem prático. A verdade, nua e crua, é que a nossa dependência é tão profunda que nos tornamos frágeis. Num cenário de colapso, o dinheiro no banco vira só um número numa tela que não acende mais. As prateleiras do mercado esvaziam em horas. E os serviços de emergência, sobrecarregados, simplesmente não chegam. E o ponto-chave aqui é ver como tudo está interligado. Uma queda de energia não é só ficar no escuro, não. Significa que o dinheiro digital some. Uma falha na cadeia de suprimentos não afeta só o mercado. Ela sobrecarrega todos os outros serviços. Por quê? Porque o sistema foi projetado para ser eficiente e não para a resiliência de cada um. Para a gente entender de verdade essa fragilidade, precisamos olhar para os alicerces da vida moderna. E são basicamente 3 pilares que sustentam quase tudo o que a gente faz: comida, dinheiro e conforto. Pense na última refeição. De onde ela veio? A grande maioria de nós não faz a menor ideia. A gente simplesmente entregou o controle da nossa nutrição para uma cadeia de suprimentos global que é super complexa e, por isso mesmo, super frágil. Sem um plano B, a fome se torna uma realidade assustadoramente próxima quando essa cadeia se rompe. E esta frase resume tudo perfeitamente. A gente terceirizou a nossa sobrevivência a tal ponto que qualquer falha no sistema se torna uma ameaça direta. A equação é brutalmente simples. Dependência total é igual a fragilidade total. E o dinheiro? Bom, do jeito que a gente conhece hoje, ele não passa de informação digital guardada em servidores. A nossa riqueza é virtual. Um apagão, um ataque cibernético e tudo aquilo que foi construído pode simplesmente desaparecer. E aqui a distinção fica muito clara, né? O que tem valor de verdade quando o sistema falha? São os números numa tela ou é o poder real de saber fazer as coisas, de ter recursos que dá para tocar, que dá para usar? Este terceiro pilar, olha, talvez seja o mais traiçoeiro de todos: o conforto. Ele nos seduziu. A conveniência nos tornou dependentes e, nesse processo, foi atrofiando habilidades de sobrevivência que, para os nossos avós, eram básicas. É isso, a gente paga pela comodidade com a nossa própria capacidade de resolver as coisas. Cada conveniência que a gente adota pode ser uma habilidade que a gente perde, criando uma lacuna bem perigosa. Agora, a análise fica ainda mais profunda. Depois de entender os pilares externos, a gente precisa olhar para dentro. O perigo maior nem sempre está no sistema, mas a nossa reação a ele. A armadilha mental em que a maioria das pessoas cai. Existe um erro bem específico que 99% das pessoas cometem numa crise. Elas agem a partir de um lugar de pânico. E o que é mais assustador é que a maioria só percebe o erro quando o estrago já está feito. Isso acontece porque uma crise ativa o nosso modo de sobrevivência cerebral. E aqui está a diferença. A mente de sobrevivência é reativa, impulsiva e focada só em apagar o incêndio do momento. Já a mente estratégica funciona com clareza, com planejamento e visão de longo prazo. Uma só reage, a outra constrói. Então, como sair desse modo de pânico? Com uma ferramenta mental bem simples. Antes de tomar qualquer decisão de peso, a ideia é parar e se fazer 3 perguntas. Primeira, essa ação vai ajudar nos próximos 7 dias? Segunda, a mente está clara o suficiente para uma escolha racional? E terceira, existe um passo menor, menos drástico, que pode ser dado primeiro? Ok, agora que a gente entendeu o problema, vamos focar na solução. Esta análise toda não precisa ser só um exercício de medo. Pelo contrário,
É um chamado à consciência e, principalmente, à ação. E é muito importante entender este ponto. A solução não é fugir para as montanhas e viver em isolamento. A questão é construir uma camada de resiliência pessoal, um nível de autonomia, mesmo vivendo dentro do sistema. A chave de tudo é a antecipação. A preparação só funciona de verdade se for feita em tempos de paz. Essa talvez seja a verdade mais dura de todas. É o único antídoto eficaz contra o arrependimento. É aqui que a teoria vira prática, e não precisa de nada drástico. Começa com coisas simples. Vamos ver algumas ferramentas concretas para construir essa resiliência pessoal. O que é essencial some primeiro. Numa crise, estes são os 7 itens que desaparecem das prateleiras num piscar de olhos: água potável, arroz e feijão, medicamentos básicos, gás de cozinha, papel higiênico, pilhas e lanternas e alimentos enlatados. Ter uma reserva disso já é um grande passo. Mas dá para ir além. Imagine produzir o próprio alimento dentro de um apartamento. O cultivo sem solo ou hidroponia é uma solução. As plantas crescem até 3 vezes mais rápido e usam 90% menos água do que na agricultura tradicional, porque as raízes recebem os nutrientes diretamente. É autonomia alimentar real. E a água? E se fosse possível, de certa forma, ordenhar as nuvens? Essa tecnologia já existe. Geradores de água atmosférica puxam a umidade do ar, filtram e a condensam em água potável. O mais incrível é que é uma fonte de água totalmente descentralizada. Só precisa de ar e uma fonte de energia, que pode ser o próprio Sol. E isso nos traz de volta ao ponto central. Esta frase é crucial. A consciência da nossa dependência do sistema muitas vezes só aparece quando a perda já é irreversível, quando já é tarde demais para se preparar. Então, para fechar, a reflexão final é esta. A pergunta não é se o sistema pode falhar, mas como cada um de nós se posicionaria nesse cenário. É uma questão de autoconhecimento e, acima de tudo, de preparação. Fica aí o pensamento.